Capítulo 14. Jesus disse: Não fiquem tristes e preocupados. Confiem em Deus e confiem também em mim. Na casa do meu Pai há muitos cômodos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho que leva ao lugar para onde eu vou. Não sabemos aonde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Perguntou Tomé. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Sim, desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-me o Pai. Isso é tudo o que precisamos. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês não digo por minha conta. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam em mim, creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam pelo menos por causa daquilo que faço. Eu afirmo que quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois vou para o meu Pai. E farei tudo o que vocês pedirem em meu nome para que o Filho mostre a glória do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar sempre com vocês. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e vive com vocês. Não os deixarei abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Quem aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Meu Pai amará aquele que me ama, e eu também o amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não Iscariotes, perguntou: Como será possível ao Senhor mostrar isso somente a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Quem me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai o amará. O meu Pai e eu viveremos para vivermos com Ele. Quem não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Deixo com vocês a minha paz. A minha paz lhes dou, não como o mundo costuma dar. Não se preocupem nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês acreditem. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que Ele manda.
e vamos embora. Capítulo 15. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Ele corta todos os galhos que não dão uvas, embora eles estejam em mim. Mas ele poda os galhos que dão uvas para que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês, pois só podem dar fruto se ficarem unidos comigo, assim como o galho dá uvas só quando está unido com a planta. Eu sou a videira e vocês são os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será que são juntados e queimados? Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, receberão tudo o que pedirem. A glória do meu Pai é conhecida por meio dos frutos que vocês produzem, e assim vocês se tornam meus seguidores. O meu amor por vocês é como o amor do Pai por mim, portanto, continuem no meu amor. Se obedecerem aos meus mandamentos, vocês continuarão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e continuo no seu amor. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. O maior amor que alguém pode ter pelos seus amigos é dar a vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Não chamo vocês de escravos, porque o escravo não sabe o que o seu dono faz. Mas chamo de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi para que vão e deem muito fruto e que esses frutos não se estraguem. Assim o Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Portanto, isto é o que eu mando: amem uns aos outros. Os seguidores de Jesus serão perseguidos. Jesus continuou: Se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que me odiou primeiro. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre a gente do mundo e vocês não pertencem mais a ele. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou. Eles não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a eles. Mas agora não tenho desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles essas coisas que nenhum outro fez, não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é assim para que aconteça o que está escrito na lei deles: eles me odiaram sem motivo. Vai chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai. Eu mandarei a vocês da parte do Pai, e ele falará a respeito de mim. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o princípio. Capítulo 16. Jesus disse ainda: Eu digo isso a vocês para que vocês não fiquem desanimados. Vocês serão expulsos das casas de oração, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que estará fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer isso porque não conhecem nem o Pai nem a mim.
mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês se lembrem de que eu já os tinha avisado. O trabalho do Espírito Santo. E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. Mas nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? E porque eu disse isso, os seus corações ficaram cheios de tristeza. Eu afirmo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, então o enviarei a vocês. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá a gente do mundo de que eles têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Estão errados a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão errados a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão errados a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Tenho muitas coisas para dizer, mas isso seria demais para vocês agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não vai falar por sua conta, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará as coisas que estão para acontecer. Ele me honrará, pois vai receber o que eu tenho para dizer e dirá a vocês: tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber o que eu lhe der e vai anunciar a vocês. Tristeza e alegria. E Jesus disse: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. Alguns discípulos de Jesus comentaram: o que ele quer dizer? Ele afirma: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. E diz também: é porque eu vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos isso. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer uma pergunta, disse: eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois afirmo que vocês vão chorar e ficar tristes, mas a gente do mundo ficará alegre. Sim, vocês ficarão tristes, mas essa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, fica triste porque chegou a hora de sofrer, mas depois já não se lembra mais do sofrimento, pois está feliz porque nasceu uma criança. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo que se pedirem alguma coisa em meu nome, o Pai lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A vitória sobre o mundo. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não usarei mais comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia, vocês lhe farão pedidos em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois Ele mesmo os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e acreditam que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora sim o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu:
Então agora vocês creem, pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Porém não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Capítulo 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que ele te glorifique. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna aos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que todos conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu mostrei a tua glória ao mundo e terminei o trabalho que me deste para fazer. Meu Pai, agora dá-me a glória da tua presença, a mesma glória que eu tinha contigo antes de existir o mundo. Eu mostrei quem tu és àqueles que tiraste do mundo para me dares. Eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e sabem que tudo que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes dei a mensagem que mandaste dar, e eles a receberam e conheceram que é verdade que eu vim de ti, e acreditaram que tu me enviaste ao mundo. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois pertencem a ti. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha glória é vista por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estarei mais no mundo. Pai Santo, guarda-os pelo poder do teu nome que me deste, para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava com o poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que acontecesse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que os corações deles fiquem cheios da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do diabo. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que sejam seus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles pertençam a ti. Não peço somente por eles, mas também em favor dos que vão crer em mim por meio deles. Eu peço que todos eles sejam completamente unidos. E assim como tu, meu Pai, estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei a eles a glória que me deste, para que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo creia que me enviaste e que os amas como também me amas. Meu Pai, quero que onde eu estiver estejam comigo aqueles que me deste. Quero que vejam a minha glória que recebi de ti, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que me enviaste ao mundo. Eu fiz que eles te conheçam, para que o amor que tens por mim esteja neles
e para que eu mesmo também esteja neles. Capítulo 18. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", responderam. "Sou eu", disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", tornaram a responder. "Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem esses outros irem embora", disse Jesus. Jesus disse isso para que acontecesse o que ele tinha dito antes: "Meu Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu." Aí Simão Pedro tirou a espada e cortou a orelha direita de um homem chamado Malco, que era empregado do grande sacerdote. Então Jesus disse a Pedro: "Guarde a sua espada. Você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu Pai me deu?" Jesus diante de Anás. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que era o grande sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo iam seguindo Jesus. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso entrou no pátio da casa dele junto com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, perto da porta. Ela então deixou Pedro entrar e lhe perguntou: "Você não é um dos discípulos daquele homem?" "Não", respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles e se aquecia também. Jesus diante do grande sacerdote. O grande sacerdote fez perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. Então Jesus respondeu: "Eu sempre falei publicamente a todos. Costumava ensinar no pátio do templo e nas casas de oração, onde o povo se reúne. E nunca disse nada em segredo. Então por que essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: "É assim que você fala com o grande sacerdote?" "Se eu disse alguma mentira, prove que menti", respondeu Jesus. "Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo?" Depois, Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro nega Jesus outra vez. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: "Você não é um dos seguidores daquele homem?" "Não, não sou", respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: "Eu não vi você com ele no jardim?" "Não", disse Pedro outra vez. E no mesmo instante, o galo cantou.
Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros conforme o ritual da religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e disse: "Que acusação vocês têm contra este homem?" Eles responderam: "O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Julguem vocês mesmos de acordo com a lei de vocês", disse Pilatos. Então os judeus responderam: "Nós não temos o direito de matar ninguém." Isso foi assim para que acontecesse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que disseram isso a respeito de mim? Respondeu Jesus. "Você pensa que sou judeu?" Disse Pilatos. "Pois foi a sua própria gente, os chefes dos sacerdotes, que o entregaram. O que foi que você fez?" "O meu reino não é deste mundo", respondeu Jesus. "Se ele fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para eu não ser entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo." "Então você é rei?" perguntou Pilatos. "Quem está dizendo isso é o Senhor", respondeu Jesus. "Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem crê na verdade ouve a minha voz." "O que é a verdade?" perguntou Pilatos. "Jesus é condenado à morte." Então Pilatos saiu outra vez para falar com os judeus e disse: "Não vejo nenhum motivo para este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?" Todos começaram a gritar: "Não, ele não, nós queremos Barrabás." Ora, esse Barrabás era um criminoso. Capítulo 19. Aí Pilatos mandou surrar Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: "Viva o rei dos judeus!" e davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse à multidão: "Vejam, vou trazê-lo aqui para que saibam que não encontro nenhum crime nele." Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas viram Jesus, começaram a gritar: "Crucifique! Crucifique!" "Que vocês o levem e o crucifiquem, pois eu não encontro nenhum crime nele", repetiu Pilatos. "Nós temos uma lei", responderam os judeus, "e ela diz que esse homem deve morrer porque afirma que é filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: "De onde você é?" Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: "Você não quer responder? Lembre-se de que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo." "O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus", respondeu Jesus. "Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior." Pilatos ouviu isso e quis soltar Jesus, mas os judeus gritavam: "Se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador." Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado de Calçada de Pedra. Em hebraico o nome é Gabatá. Era quase meio-dia e véspera da Páscoa. Pilatos disse aos judeus: "Aqui está o rei de vocês." Mas eles gritavam: "Morra! Morra! Crucifique!" "Querem que eu crucifique o rei de vocês?" perguntou Pilatos.
Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. A crucificação. Jesus saiu carregando a cruz para o lugar chamado de Calvário. Em hebraico o nome é Gólgota. Ali o crucificaram. E crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado de Jesus. Pilatos escreveu um letreiro e mandou colocar em cima da cruz. Estava escrito assim em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Muitos judeus leram o letreiro, porque o lugar em que crucificaram Jesus ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas este homem disse: eu sou o rei dos judeus. O que escrevi fica escrito, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Pegaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Então os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para vermos quem fica com ela. Isso foi assim para que acontecesse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e sortearam a minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e também Maria Madalena e Maria, mulher de Clopas. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo, que ele estimava muito, disse a ela: aí está o seu filho. Em seguida disse a ele: aí está a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para daí em diante morar na casa dele. A morte de Jesus. Depois disso, Jesus viu que tudo estava completado. E para que acontecesse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinho barato. Molharam nela uma esponja, puseram numa vara de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele bebeu o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Um soldado fura ao lado de Jesus com uma lança. Então os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e os tirasse das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos continuassem ali. E aquele sábado era considerado especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que já estava morto e não quebraram as suas pernas. Um dos soldados, porém, furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. Nós sabemos que ele disse a verdade e ele também sabe. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro trecho, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. O enterro de Jesus. Depois disso, José, que era da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido ver Jesus à noite, também foi com José. Nicodemos levou uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra.
Esses dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Os judeus costumavam fazer isso para enterrarem os seus mortos. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque ia começar o sábado dos judeus. Capítulo 20. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus estimava muito, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois correram, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Quando se abaixou para olhar, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali, e também a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. O outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. Então os dois voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena ficou fora, chorando perto do túmulo. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha estado o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde puseram, respondeu ela. Depois de dizer isso, ela virou e viu Jesus ali de pé, mas não sabia que era ele. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu o levarei para outro lugar. Maria, disse Jesus. Então ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Isso quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá e diga aos meus irmãos que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e Pai deles, o meu Deus e Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as mãos e o lado. Quando eles viram o Senhor, ficaram muito alegres. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Jesus e Tomé. Quando Jesus chegou, não estava com eles um dos seus discípulos, Tomé, chamado de o Gêmeo. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não puder ver o sinal dos cravos nas mãos dele, se não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali,
com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." "Meu Senhor e meu Deus!" exclamou Tomé. "Você creu porque está me vendo?" disse Jesus. "Felizes os que creem sem ver." A finalidade deste evangelho. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele.